Pelo que observamos, os códigos de Napoleão não somente ficaram estritos a influenciar a tradição jurídica da França, mas também de todo o mundo. Percebemos fenômenos jurídicos em uma lógica legislativa que até hoje é reagente, de modo que não há como compreender a estrutura jurídica sem passar pelas formas jurídicas desenvolvidas no Perdidos Napoleônicos. Quanto ao direito civil, percebemos que o Código Civil se centra em principalmente três aspectos: família, contratos e propriedade. Quanto à família, nós temos a organização de toda a estrutura de sucessões e de casamento, bem como todas as disposições concernentes aos agentes da família, de modo que a disposição patrimonial e a disposição jurisdicional dessas questões estão bem delimitadas a proteger o patrimônio e a garantir toda uma tradição jurídica que se seguiria a partir de uma estrutura burguesa que tem início na Revolução Francesa. Já quanto aos contratos, nós temos a delimitação e estruturação jurídica da ideia de pacta sunt servanda, que estrutura o contrato com força de lei e cria obrigações tão cogentes quanto as leis promulgadas pelo Estado, sob pena de, caso o contratante não venha cumprir, estar incorrendo em ato contrário ao acordo legal e, consequentemente, aos valores contratuais. Por outro lado, pensando nas disposições referentes à propriedade, temos aquilo que hoje o Código Civil brasileiro denomina direito das coisas, a determinar todas as relações do homem com coisa e estabelecer os conceitos de posse, propriedade e etc. Todas essas figuras jurídicas são importantes, uma vez que elas delimitam a relação do homem com a coisa e fazem uma disposição lúcida quanto às formas de adquirir, manter, transferir e perceber por meios extraordinários o domínio e a propriedade dos bens. Sem embargo do exposto, nós observamos que a legislação estruturou outras figuras e fenômenos jurídicos que hoje são tão importantes e característicos do direito civil. Por exemplo, temos a ideia de locupletamento como enriquecimento sem causa, que foi desenvolvida a partir da jurisprudência francesa e é um fator imprescindível para a compreensão das relações de direito e das obrigações. Esse Código Civil de 2002 brasileiro, em que todo o sistema jurídico codificado trabalha de modo a impedir o enriquecimento sem causa. Observamos isso no direito das obrigações, direito contratual e direito das coisas, bem como no direito de família e no casamento. Outro aspecto é a questão do abuso de direito, ou seja, a construção da ideia de uma boa-fé e da ideia de um valor a reger e a participar da construção do Código da Construção das Relações Civis, não sendo somente um ato ilícito que venha a configurar direito de indenização e reparação civil, mas também um abuso de direito. O cumprimento de algo legal, tendo um viés doloso de prejudicar outrem, não devendo por isso ser considerado justo. Assim, o Código Civil francês apresenta-se como uma estrutura jurídica que influenciou todo o Código Civil e toda a tradição do civil law. Por isso faz-se importante estudar em conjunto com a compreensão histórica. Em complemento, observamos que a tradição francesa não somente influenciou o Código Civil, mas todo o Código de Processo Civil, Código Comercial e hoje percebemos como Código Empresarial, Código Processo Penal e Código Penal. O Código Empresarial, por exemplo, nós observamos a consagração dos atos de comércio, que veio apresentar a estrutura estabelecida. O Código Comercial brasileiro, por exemplo, tomou total influência do Código Comercial de Napoleão, estabelecendo a teoria de atos de comércio, o que ulteriormente veio a ser substituído pela teoria da empresa, vigente até o presente momento. O Código Civil e o Código Processual Penal, da mesma forma, trabalhando todas as estruturas e tornando o Senado passível de observar a teoria processual como independente e a teoria do direito material. O Código Penal, já por sua vez, trabalha com todas as estruturas de crimes, principalmente no que se refere a bens jurídicos mais relevantes.